Olá, eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica, e hoje nós vamos falar de um aparelho que merece o nosso respeito. Na verdade, existem alguns aparelhos que merecem que a gente fique de pé para falar deles como um sinal de respeito à marca e respeito à história desse aparelho. Vamos à introdução e voltamos em seguida. Esse é o Luopta Hellas. Vamos ver aqui atrás. Talvez não seja totalmente visível para vocês no vídeo, mas aqui atrás está impresso Luopta Hellas Plastic. E aqui embaixo Type 841W. Este rádio magnífico foi fabricado na Alemanha em 1955, entre 1955 e 1956, segundo a radiomuseum.org. E hoje nós vamos dedicar esse vídeo para falar desse aparelho magnífico. Ao final desse primeiro vídeo da restauração desse rádio, eu espero que eu tenha conseguido transferir para vocês o mesmo respeito e admiração que tenho pela engenharia alemã, especialmente a engenharia dessa época dos anos 1950. Eu vou mostrar agora mais no detalhe e vou fazer os comentários sobre esse rádio. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, já para que vocês tenham uma ideia da imponência desse aparelho, é o seu tamanho, que por si só já é magnífico. Ele tem 67 centímetros de largura, por 42 centímetros de altura, por 30 centímetros de profundidade, e tem nada mais nada menos do que 18 quilos. Bom, mas esses não são os atributos principais, e é por isso que eu comecei por esses menos importantes. O que merece ser destacado desse rádio é realmente a sua história. Nos anos 1950, para nossa sorte, houve uma grande competição na fabricação de rádios de ponta, rádios como esse aqui, que finalmente pudessem fazer frente ou até superar a qualidade dos rádios japoneses. Eu já falei aqui no canal algumas vezes sobre os rádios e os aparelhos produzidos no Japão a partir dos eventos relacionados à Segunda Guerra Mundial, de 1945. E aí nas playlists do canal você vai encontrar uma pasta dedicada a isso, sobre a indústria japonesa e o que ela colaborou para a eletrônica. Graças a essa época, a essa competição que aconteceu, nasceram rádios absolutamente lendários. Vale aqui a gente comentar dois aparelhos que estão juntos na mesma categoria desse Luopta. Nós temos que falar da Telefunken Matinata, que é um rádio absolutamente lendário. Não é somente um rádio, é uma rádio vitrola ou uma radiola, né? A Philips chamava de radiofone também. E temos que falar da FR 680, que nós já mostramos aqui no canal. Eu vou deixar no link aqui embaixo nesse vídeo para você a apresentação da Philips FR 680. Mas o assunto hoje é o nosso impressionante, magnífico, e olha, na verdade faltam adjetivos para que a gente descreva para vocês o quanto esse rádio é fantástico. Esse rádio Luopta 841, eu acho muito interessante, né, a expressão Hellas Plastic. Aqui atrás ele tem escrito Plastic. O Plastic se refere à qualidade sonora, que aqui depois nós vamos falar, onde a gente aciona a função 3D, né, que significa um som que nós poderíamos dizer um som espacial, um som que é difícil de descrever até em palavras sem usar termos de engenharia eletrônica. Bom, mas nenhum outro rádio, mesmo comparando esse rádio com Telefunken, com Philips, nenhum outro rádio tinha uma característica magnífica que eu vou mostrar depois para vocês. Os alto-falantes, quando a gente tirar a tampa, e os chassis, eles são dourados. Esse rádio tem uma beleza ímpar quando a gente olha isso aí.
Isso torna esse rádio absolutamente exclusivo, essas características. E o feliz proprietário desse rádio, em sua época, podia levar para casa um aparelho que sem dúvida era um aparelho singular, uma joia rara, sem nenhum exagero, nós podemos chamar de joia rara. Sem nenhum ufanismo, não é isso que eu pretendo nesse vídeo, realmente esse rádio tem características que o tornam especial. Uma das características que merece destacar são os 4 alto-falantes, sendo 2 alto-falantes frontais, que são alto-falantes graves médios, eles são no formato elíptico, a gente vai ver logo em seguida, e 2 alto-falantes laterais, que são agudos, né, também elípticos, e eles têm 2 saídas. Eles têm uma saída acima, onde está localizado o alto-falante, e uma saída abaixo, e aí ele tem um cone que cria o efeito de caixa acústica. A gente vai ver isso logo mais. Eu espero que essa descrição rápida aguce a sua curiosidade e o seu interesse por esse vídeo e assisti-lo até o fim. Bom, literalmente essas características de alto-falante tornavam esse rádio uma orquestra em casa, sem nenhum exagero. A gente vai ver ao final dessa restauração. Eu pretendo fazer alguns testes, inclusive alguns testes diferentes que eu nunca mostrei aqui no canal, que é levar o rádio lá para a sala da minha casa, que tem as melhores características acústicas possível. Não é um ambiente aberto como o ambiente do museu, aqui da bancada, e a gente vai tentar transferir, usando o som aí do YouTube, as características de áudio desse equipamento maravilhoso. Bom, eu não vou gastar o tempo desse vídeo falando da empresa, mesmo ela merecendo destaque nesse vídeo. Eu vou apenas resumir. A empresa foi criada em 1923 por um alemão chamado Sigmund Lewy, que é o Lewy, né? A pronúncia é bastante difícil. Se você é de descendência alemã, você vai notar que eu não consigo dizer exatamente, é uma pronúncia fechada, né? No alemão é diferente. Mas essa pessoa criou, então, essa empresa em 1923, e agora em 2023 ela completou 100 anos de atividade e pleno sucesso. Eu vou deixar aqui embaixo no link desse vídeo uma descrição para você. Se você se interessar, clique lá e você vai ser conduzido lá numa página que tem a história dessa empresa, e você pode traduzir ali. Se você abrir isso no Google Chrome, mesmo no seu celular, você tem a opção de traduzir lá e você vai ler em português, como eu fiz. Bom, uma coisa que destaca essa marca, e eu tenho que falar, é que a Lewy Opta foi a primeira empresa no mundo que criou uma válvula eletrônica no formato de circuito integrado. Foi uma válvula que teve dentro do seu circuito outras funções, outros componentes. Você também vai poder ler sobre isso, eu também deixarei o link. E eles fabricaram então o primeiro rádio chamado 3NF usando uma válvula circuito integrado. Isso, se você gosta de eletrônica, eu recomendo que você clique aqui embaixo nos links que eu vou deixar, e você vai ver sobre essa empresa, você vai ler sobre essa empresa. Bom, falando especificamente desse exemplar, esse magnífico exemplar que chega nas nossas mãos em plena segunda metade, na segunda década do século XXI. Mais de 100 anos depois da criação dessa empresa, nós temos aí então um exemplar fabricado em 1955 que temos o prazer de falar sobre ele hoje. Eu espero que seja muito aprazível, assim como eu estou me sentindo muito honrado de que o proprietário, o senhor Luiz, da cidade de Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul, tenha confiado a mim a restauração desse rádio. Seja uma revisão, uma restauração, a gente não sabe ainda a que nível e como vamos chamar o trabalho. Ele relatou que trouxe esse rádio da Alemanha e que em 2021, quando ele me enviou esse rádio, né, quando o rádio chegou aqui no museu, faziam 7 anos que o rádio não era ligado. E ele então, inteligentemente, eu elogio esse proprietário por esse cuidado,
Como fazia tanto tempo que ele não ligava o rádio, ele preferiu não ligar, ele preferiu enviar o rádio para cá. E o rádio está aqui aguardando o seu momento de restauração desde o ano de 2021. Bom, eu reforço nesse vídeo aquilo que já falei em outros vídeos. Não ligue aparelhos clássicos que ficaram por muitos anos parados. Não faça isso. Se você ligar esses aparelhos, você corre o risco de causar um dano ao equipamento. Imagina um rádio como esse, se a parte da alimentação dele, a parte de fonte estiver comprometida, estiver com capacitores esgotados, estiver com problemas, imagina você liga isso aqui na energia elétrica e tensões alteradas, elas vão acabar danificando as válvulas, que são extremamente raras, inclusive a excelente válvula L84, que esse rádio tem duas, né? Então não ligue, confie a um profissional da sua confiança a revisão, que seja uma revisão, talvez seja simplesmente uma revisão em bancada, antes de colocar o rádio para funcionar. Bom, o proprietário relatou outra coisa, eu vou falar depois, mas aproveitando, esse rádio tem uma característica estética magnífica. Ele tem essa linda cordinha que você vai puxar, ele vai fazer um clique e ele vai acender duas lâmpadas que ficam aqui entre esse gradeado, que a gente vai falar logo em seguida, e o tecido ortofônico. Então toda essa parte fica iluminada como se fosse uma luminária, como se fosse uma luminária muito chique, né? Muito, aqui no Rio Grande do Sul a gente fala chique, né? Mas uma luminária muito bonita, que vai até iluminar a sala. Porém, uma das lâmpadas infelizmente se queimou e o proprietário tentou, inclusive na Europa, segundo o relato dele, conseguir essas lâmpadas e ele não conseguiu. E nós, como um golpe de sorte, absolutamente um golpe de sorte, conseguimos num estoque antigo de uma loja em Porto Alegre as lâmpadas para colocar aqui, não as originais, mas com as mesmas características de tensão e potência, que são as lâmpadas originais, 127 volts, 15 watts. Nós conseguimos 4 lâmpadas e vamos substituir então as lâmpadas aqui, e eu tenho certeza que isso vai ficar muito bonito depois de feito esse trabalho. Vamos falar então das características, o resumo das características construtivas desse rádio. E para falar esse resumo, então, nós vamos para, finalmente, né, você deve estar ansioso, finalmente a abertura da tampa traseira do rádio. Ele está levemente abaulado para fora, então eu acredito que a tampa não está mais reta como ela deveria ser de fábrica, mas isso tem solução. Nós usamos uma técnica que faz com que a tampa volte ao seu formato original, e no tempo certo nós vamos falar sobre isso. Como abre então a tampa traseira? Ele tem aqui uma chavezinha muito legal que a gente coloca, eu vou chamar de chave, né, mas na verdade é um mecanismo giratório com o mesmo material da tampa, que a gente coloca um objeto pontiagudo e vai fazer exatamente esse movimento e ele solta essa trava. Então ele tem 4 travas, 2 na parte de cima. Elas não estão funcionando tão bem porque a tampa não está reta, mas nós queremos deixar sim essa tampa reta. Então a gente faz isso aqui, 2 travas laterais e 2 travas superiores, e a tampa finalmente se solta, e a gente então vai ter a visão da parte interna do rádio. Eu vou mostrar para vocês, é bastante interessante a forma como eles fizeram as travas, né? Ela é giratória, ela está presa aqui, então quando a gente coloca o objeto pontiagudo aqui nesse orifício e a gente gira, então ela tem 3 furinhos, a gente gira, ela vai fazer a trava e a tampa vai ficar presa. Aqui dá para ver agora o que eu comentei, ela não está reta, mas a gente tem solução para isso, né? E agora finalmente aí pela primeira vez eu vou mostrar no vídeo a beleza absolutamente incrível desse rádio. Eu vou começar comentando sobre as características da eletrônica do circuito. Nós não vamos analisar o circuito hoje, não é a intenção desse vídeo.
no próximo vídeo nós vamos fazer a análise do circuito. Eu vou trazer o diagrama esquemático num tamanho grande, já comentado. Eu vou comentar no diagrama os caminhos que os sinais de rádio fazem dentro do circuito. Nós vamos chegar na etapa de saída de áudio. Se você é apaixonado por amplificadores valvulados, prepare-se, porque você vai ter uma surpresa aqui nesse rádio. Vamos começar falando sobre as características estéticas dele, que merecem muito esse comentário. A caixa de madeira, que a gente ainda não sabe que tipo de madeira que é, mas a gente consegue ver as marcas originais da madeira. Ele tem linhas que nos remetem à originalidade da madeira. Pode ser, é uma sugestão, eu não sei se mas essa madeira pode ser carvalho. Nós vamos ver depois isso. Uma coisa é certa, a pintura é goma laca indiana, e essa pintura é absolutamente original. Por isso esse rádio merece ser tratado como uma joia rara. Todo esse tempo que ele esteve armazenado aqui, ele estava envolvido em um tecido marrom que veio com o rádio, e a gente então o manteve protegido de sujeira ou de qualquer outra coisa, inclusive de pó. Ele está exatamente como ele chegou aqui. Então, além dessas características de madeira, de pintura, o gradeado feito com frisos de latão lapidado, ele é trançado. Isto é o latão. Acredito que no zoom agora vocês conseguem ter a visão que eu estou tendo. São pequenos frisos de latão que receberam uma lapidação no próprio friso e depois foram trançados e presos. Essa é a grade frontal. Absolutamente linda. Não tenho mais comentários para fazer sobre isso e sobre essa beleza. Eu espero que seja visível para vocês. Aqui na madeira ele também tem frisos. Aqui e aqui. Na lateral, de igual forma, ele recebe frisos que fazem o mesmo formato da caixa. Aqui e aqui. Esses gradeados laterais, onde aqui atrás está o tweeter de agudo, eles são de um material plástico. Ele tem esse gradeado em cima e embaixo. Nessas duas saídas tem som, aqui do próprio tweeter e daqui por causa do cone, que agora a gente pode ver. Antes eu comentei, aqui o cone, o tweeter está aqui em cima, e esse cone então faz esse efeito com que o som dos agudos saiam aqui e aqui. Falando dos controles agora do rádio. Aqui à esquerda nós temos o potenciômetro de volume. Eu não vou mexer nele agora porque eu não coloquei o limpa-contatos. Eu já comentei isso em outros vídeos e reforço isso para você. Se você tiver rádios clássicos que estão parados há muito tempo, é bastante provável que tenha poeira nas trilhas do potenciômetro. Este potenciômetro não existe mais, ele é muito raro, muito difícil de conseguir. Então eu não vou mexer nele, eu vou aplicar limpa-contato primeiro e depois a gente vai mexer no potenciômetro. Ao lado dele nós encontramos o olho mágico, num lugar absolutamente lindo. Vocês verão isso depois quando a gente fizer a restauração do rádio. Abaixo, o teclado com todas as funções do rádio. São teclas arredondadas na cor marfim com as escritas douradas. Aqui nós encontramos bem à esquerda, abaixo, o potenciômetro de ajuste de graves. E quando a gente gira esse potenciômetro, o que eu não vou fazer, pelo mesmo motivo, ele tem aqui uma escala que vai trocar de cor. Conforme gira, a escala troca de cor. Agora as teclas de lá para cá, para a gente ir entendendo o que cada tecla faz. A tecla 3D, ela vai acionar a curva de equalização, né? Ou aciona automaticamente os tweeters laterais que tem um amplificador separado.
ele tem uma válvula L84 somente para os agudos. Isso é acionado aqui. Na sequência, essa chave aciona a antena de ferrite, que tem aqui nesse lado o ajuste que faz com que o ferrite gire. Então a gente já mostrou isso em outros rádios, mas eu vou comentar aqui também. Aquele ajuste lá, aquela tecla, faz a antena de ferrite girar, né? Logicamente, para melhorar a recepção em ondas médias. Depois, na sequência, a gente seguindo aqui, a gente tem a tecla SP. Essa tecla, ela aciona a curva de equalização, ou seja, é o que nós conhecemos hoje como voice, ou splash, essa tecla aqui. Depois a gente tem a tecla que aciona a entrada de toca-discos. E na sequência, então, as bandas LW, ondas longas, KW, ondas curtas, MW, ondas médias, e finalmente o W, que é a banda de FM. E bem à direita nós temos então o controle de agudo, igual ao controle de grave. É um potenciômetro, não vou girar, mas que tem uma escala aqui em cima que vai mostrar, ele vai trocar de cor conforme vai fazendo o ajuste. Aqui em cima nós temos a característica interessantíssima desse rádio dos anos 50, é que a faixa de FM vai de 87 MHz a 100 MHz. Aqui embaixo nós vemos a faixa de onda curta, uma faixa que vai de 6 MHz ou 49 metros até 18 MHz ou 19 metros, lá no final. Abaixo nós temos a faixa de ondas médias, que começa em 550 kHz e vai a 1600 kHz. E logo abaixo nós temos a faixa de ondas longas, LW, que começa em 150 kHz e termina em 350 kHz. Bom, isso é o resumo das características desse rádio. E agora a gente vai dar uma olhadinha. Vamos olhar então, finalmente vamos olhar a parte interna do rádio. A construção é muito bem disposta, as coisas estão visíveis, as válvulas estão visíveis, os capacitores estão visíveis, transformadores, transformador de força, transformadores de saída de áudio, né? Está tudo bastante visível aqui. Os transformadores de FI. É um rádio que não será difícil a manutenção, porque o chassi vai sair daqui e a gente vai ter o acesso a tudo que a gente precisa, a parte de baixo dos componentes e tudo mais. A disposição das válvulas é bastante auto-intuitiva. Nós começamos lá no fundo, que não é visível no vídeo, está a nossa EM80, a óleo mágico. Aqui, uma do lado da outra, nossas duas Power Amplifiers, EL84. Aqui a gente tem a PCL81 pré-amplificadora. Aqui a EABC80, detectora pré-amplificadora. Aqui as duas EF89, que são as nossas amplificadoras de FI. Aqui a nossa ECH81, conversora amplificadora de AM. E lá a nossa ECC85, conversora amplificadora de FM. Esse é o primeiro vídeo de uma série que nós pretendemos mostrar todo o processo de restauração desse rádio, ou revisão, ou reparo, enfim. Nós veremos depois como vamos tratar esse projeto. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido transmitir toda a emoção e principalmente a beleza desse equipamento que agora entra para a bancada de restaurações do museu. Obrigado porque você assistiu. Se você ainda não é inscrito, não custa nada, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe nos seus grupos para que mais pessoas sejam impactadas por esse amor à eletrônica clássica. Legal? Obrigado porque você assistiu e até o próximo vídeo.